nos vales frios da Transilvânia, onde a névoa beija as ruínas de castelos esquecidos. Uma lenda antiga sobrevive, uma história de um homem que desafiou a própria morte e de uma mulher que o amou para além da vida. Muitos o conhecem como Drácula, o príncipe das trevas, mas poucos se lembram que antes do mito, ele foi um homem de carne e osso, de dor e de glória. Vlad III, o voivoda da Valáquia, e que antes da maldição, existia uma noiva, cujo amor trágico selou o seu destino. Vamos desvendar hoje a história real por trás do maior ícone do terror e da mulher que o amou até o fim. Vlad nasceu em 1431, na cidade de Sigui, Oara. Seu pai, Vlad II, era membro da prestigiada Ordem do Dragão, uma irmandade de cavaleiros cristãos, que defendiam a Europa contra o Império Otomano. Foi daí que veio o nome Drácula, que em romeno significa filho do dragão, mas, como a palavra Drác também significa demônio, a alcunha ganhou um tom muito mais sombrio com o tempo. A infância de Vlad não foi fácil. Ele e seu irmão mais novo foram entregues como reféns políticos aos turcos, crescendo em meio à crueldade e às intrigas da corte otomana. Essa experiência moldou o homem que ele se tornaria. Um líder implacável, forjado pela vingança e determinado a retomar o que era seu. Quando finalmente retornou à sua terra para governar, a Valáquia estava mergulhada no caos. Para impor ordem, Vlad recorreu a um método brutal que chocou a Europa. O empalamento. Milhares de inimigos, criminosos e traidores encontraram seu fim nas estacas erguidas por ele. A fama de sua crueldade se espalhou, e os cronistas da época o batizaram de Vlad Tepes, ou Vlad, o Empalador. Mas, mesmo em meio a tanto sangue e batalhas, diz a lenda que existia um amor que conseguia acalmar o coração atormentado do príncipe. Quem era essa mulher misteriosa? A história não nos dá um nome certo. Alguns historiadores acreditam que ela era uma nobre chamada Ilona Isilage, prima do rei da Hungria. Outras versões, mais românticas, dizem que era uma camponesa de beleza extraordinária, que se apaixonou pelo príncipe sem conhecer a escuridão que o cercava. Independentemente de sua origem, o amor deles floresceu em tempos de guerra. Enquanto Vlad lutava para proteger seu reino, ela o esperava nas torres do castelo de Poenari, a fortaleza que se tornou o refúgio, e ao mesmo tempo, a prisão do casal. Lá, cercados por montanhas e névoa, eles viveram uma paixão que parecia forte, o suficiente para desafiar o próprio destino. Mas o destino de Drácula, como sabemos, sempre foi escrito com sangue. Em 1462, um poderoso exército otomano, liderado pelo próprio sultão Mehmed II, invadiu a Valáquia e cercou o castelo de Poenari. Durante o cerco, uma flecha foi disparada para dentro das muralhas, carregando uma mensagem devastadora. A mensagem dizia que Vlad havia sido derrotado e morto em batalha. Era uma mentira, uma tática de guerra para desmoralizar os defensores. Mas, para a noiva de Vlad, foi o fim de tudo. Desesperada, imaginando um mundo sem o seu amor, ela tomou uma decisão trágica. Subiu até o topo da torre mais alta do castelo, e antes de se lançar no abismo, gritou que preferia que seu corpo apodrecesse e fosse comido pelos peixes do rio, a ser capturada pelos turcos. Seu corpo desapareceu nas águas turbulentas do rio Arge. Quando Vlad conseguiu escapar do cerco e voltou ao castelo, encontrou apenas o silêncio e a notícia da morte de sua amada. A dor da perda o transformou para sempre. Cronistas locais contam que ele perdeu a razão. A crueldade, que antes era uma tática de guerra calculada, tornou-se um reflexo de seu desespero. É aqui que o homem começa a dar lugar ao monstro da lenda. Disse que, após perder o grande amor de sua vida, ele teria dito: "Eles me tiraram o sol." Essa frase ecoaria séculos depois, na criação do vampiro, que não suporta a luz do dia. O homem que empalava seus inimigos em vida, agora parecia buscar uma forma de empalar a própria morte. Foi nesse momento de dor profunda, que, segundo o folclore, Vlad teria feito um pacto com as trevas, renunciando a Deus e abraçando a noite eterna para talvez um dia reencontrar sua amada. A lenda conta que ele passou a vagar sozinho pelos corredores do castelo, chamando por ela, enquanto um sussurro feminino respondia do além. A alma de sua noiva, presa entre os mundos, estaria condenada a esperá-lo. O amor dele se transformou, assim, em uma maldição eterna. Ele, condenado a vagar pela eternidade em busca dela. Ela, um fantasma à sua espera. Séculos se passaram, e essa história de amor e tragédia chegou aos ouvidos de um escritor irlandês, chamado Bram Stoker. Em 1897, ele publicou seu romance Drácula, misturando os fatos históricos sobre Vlad o Empalador com o folclore de vampiros dos Cárpatos. No livro, a personagem Mina Harker é a reencarnação do amor perdido do conde, a mulher que ele atravessa oceanos de tempo para encontrar. A literatura deu a essa história o que a realidade negou o e encontrou, ainda que sombrio e perigoso.
E é aí que o mito se torna mais poderoso que a história. Na vida real, Vlad III foi morto em batalha por volta de 1476. Sua cabeça foi enviada ao sultão em Istambul como prova de sua morte, mas seu corpo nunca foi encontrado com certeza. O túmulo que lhe foi atribuído no mosteiro de Snagov foi aberto e estava vazio. Essa incerteza alimentou ainda mais a lenda. Será que ele realmente morreu? Ou será que, como dizem os camponeses da região, uma sombra de capa e olhar vermelho ainda percorre os vales da Transilvânia? A figura da noiva de Drácula é o coração humano que pulsa dentro do monstro. Ela nos lembra que, talvez, todo monstro nasça de uma dor profunda e que todo amor imortal deixa para trás um rastro de escuridão. Hoje, historiadores separam o homem do mito. Vlad Tepes foi um líder brutal, mas também um herói nacional para os romenos, um defensor de sua pátria. O vampiro Drácula é uma criação do medo, da superstição e da nossa fascinação pelo proibido. Juntos, Vlad e sua noiva representam o símbolo máximo do amor que desafia Deus, a morte e o tempo. E assim, enquanto o sol se põe sobre as montanhas da Romênia, a névoa sobe e envolve o castelo de Poenari. Dizem que se você ouvir com atenção, o vento ainda sussurra os seus nomes, um eco de uma paixão que nem o inferno conseguiu apagar. Obrigado por assistir a essa jornada entre a história e a lenda. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. 8. Approxima.